Menina mendiga de 5 anos sofre tapão no rosto ao tentar entrar na igreja do milionário. Lúcia, apenas 5 primaveras, sorria na calçada desgastada da pequena cidade. Seus olhos grandes e brilhantes refletiam sonhos que pareciam distantes, como estrelas em um céu nebuloso. Naquela manhã, com a luz do sol acariciando seu rosto, ela decidiu que hoje seria o dia. O dia em que entraria na imponente igreja do milionário, aquele prédio de mármore e vitrais coloridos que sempre a fascinou. Para Lúcia, era mais do que uma igreja. Era um portal para um mundo iluminado. Ela caminhou com passos curtos até a entrada, as pedras frias sob seus pés descalços fazendo seu corpo tremer de ansiedade. O cheiro de incenso e velas queimando saía pela porta entreaberta, como uma doce promessa de esperança. Contudo, ao se aproximar da entrada, um segurança corpulento, com um olhar de desprezo, bloqueou seu caminho. "Saia daqui, menina!" gritou ele, o desprezo ecoando na calçada. Antes que Lúcia pudesse protestar, um tapa cruel a atingiu no rosto, fazendo-a cambalear para trás. Olhares de curiosidade se voltaram para ela, murmúrios de desaprovação preenchiam o ar. O tapa não foi apenas físico, mas um golpe direto em seu coração sonhador. Lágrimas ardentes escorriam por seu rosto sujo, uma mistura de dor e humilhação. Ela caiu no chão, o mundo girando ao seu redor, enquanto a indiferença do segurança e a indiferença da multidão se dissolviam em um turbilhão de revolta. O desprezo daquela sociedade a marginalizava. Lúcia se sentiu mais invisível do que nunca. Mas naquele instante de dor, algo começou a se acender dentro dela, uma chama que iluminava sua determinação de não se deixar abater. As ruas tornaram-se seu abrigo. Entre os becos e nas esquinas, Lúcia conheceu Miguel, um ex-pastor com a fé desgastada, e Marie, uma artista com segredos que a cidade nunca saberia. Juntos eles formaram um laço inesperado, partilhando risadas e lágrimas, sonhos e desilusões. Com o passar dos dias, Lúcia começou a ver visões da mãe que havia perdido, uma figura serena que lhe dizia para lutar. Algo mágico a conectava ao além, e conforme descobria esse dom, Lúcia percebeu que a vida tinha um propósito. Um dia, a igreja anunciou um evento beneficente, uma oportunidade disfarçada que poderia ajudar a comunidade. Mas um escândalo envolvendo o milionário ameaçava tudo, a verdade poderia vir à tona, e Lúcia e seus amigos sabiam que precisavam agir. A adrenalina pulsava em suas veias. Estavam prestes a expor os segredos de um mundo que os ignorava e que agora começava a lhes dar voz. As ruas eram tensas, cada esquina escondia uma nova revelação. Seriam Lúcia, Miguel e Marie fortes o suficiente para enfrentar as injustiças que a cercavam. Seus próprios conflitos internos sobre fé, família e pertencimento pairavam no ar, como nuvens escuras antes de uma tempestade. Quando tudo parecia prestes a se desenrolar, um silêncio profundo os envolveu. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir." Naquele silêncio profundo que envolvia Lúcia, Miguel e Marie, algo de inesperado aconteceu. Uma sirene alta cortou o ar, seguida de gritos e correria. A entrada da igreja se iluminou com luzes vermelhas e um tumulto tomou conta do local. Lúcia sentiu seu coração acelerar. O que estava acontecendo? Mesmo com o medo tomando conta, um impulso a fez correr em direção ao barulho. Quando chegaram ao saguão da igreja, a cena era de desespero. Pessoas disparavam em todas as direções. Um segurança, o mesmo que agredira Lúcia, estava agora caído no chão, cercado por outras figuras uniformizadas. "Tiro, tiro!" Alguém gritou e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Lúcia caiu de joelhos, olhando para a cena caótica. Miguel a puxou, mas a determinação nos olhos da menina não permitiu que ela se movesse. Então, ao lado do segurança caído, Lúcia viu algo brilhando. Um objeto prateado refletia a luz do sol filtrada pelas janelas. Com a adrenalina pulsando, ela se aproximou, ignorando os gritos e a confusão. O que era aquilo? Ao se inclinar para pegar, suas mãos tocaram o metal frio e seu coração quase parou. Era uma arma. Ela ficou paralisada, o olhar fixo no objeto que revelava um segredo inesperado. Enquanto a multidão entrava em pânico, uma sombra apareceu atrás dela. "Miguel." "Lúcia, não. Deixa isso!" ele gritou, mas era tarde demais. Quando ela levantou a arma, o mundo à sua volta parecia entrar em câmera lenta. Todos os olhares estavam nela agora. A tensão era palpável, os sussurros se transformaram em gritos de alerta. "É uma menina, o que ela está fazendo?"
As pessoas diziam, e Lúcia sentiu o peso do mundo em seus ombros pequenos. A arma, que antes parecia um objeto sem significado, agora se transformava em um símbolo doloroso de um trauma coletivo. Em meio à confusão, outra figura emergiu. Era o milionário, o mesmo que construiu a igreja. Sua expressão de choque se transformou rapidamente em desespero. Lúcia, não faça isso. Ele implorou, mas Lúcia se sentia diferente. A dor da humilhação e o tapa na cara que havia sofrido surgiram à tona como um gigante despertando. Era como se o tempo tivesse parado. Um grito cortou o ar, não era seu. Lúcia, eu sou sua mãe. A voz soava familiar, mas como? A mulher que apareceu então não era apenas um rosto qualquer, era a figura que Lúcia já havia visto em seus sonhos, sua mãe. Eu não posso perder você de novo. Ela estava tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. A imagem da mulher era clara, mas o que isso significava? Os olhares se misturaram em incredulidade e confusão. O que estava acontecendo? Seria um truque de sua mente. Marie, que observava tudo, finalmente conseguiu se aproximar, mas os olhos de Lúcia permaneciam fixos na mulher. E enquanto a tensão aumentava, a sirene de ambulância gritou novamente, reverberando como uma lembrança amarga. Lúcia, ponha isso no chão agora, Miguel disse, o desespero em sua voz era palpável. O coração dela estava acelerado e uma onda de sentimentos a invadiu. Sua mente girava, confusa. O que escolher? A arma podia mudar tudo, mas seria essa a resposta? O que sua mãe realmente queria dela? As perguntas flutuavam no ar sem respostas. O momento era decisivo. A vida de Lúcia nunca mais seria a mesma. E enquanto ela hesitava, todos os olhares se volviam para ela, prontos para o desenrolar do destino, um novo capítulo prestes a iniciar com promessas e perigos que ela nunca poderia imaginar. No momento em que Lúcia hesitava, o tempo parecia estagnar. O olhar de sua mãe a envolvia, mas a confusão e a dor ainda a impediam de agir. Miguel gritou, a adrenalina pulsando entre ele e a multidão alarmada, mas era como se Lúcia estivesse presa em uma bolha. O peso da arma em suas mãos aumentava a cada segundo e a urgência da situação pressionava como uma tempestade prestes a estourar. Então, um som estrondoso cortou o ar, uma explosão. O chão tremeu sob seus pés e a entrada da igreja se iluminou em chamas. Os vidros das janelas se estilhaçaram, a luz do sol transformando-se em flashes de destruição. Lúcia sentiu um frio na barriga enquanto outras pessoas gritavam, correndo em pânico. Tudo que havia construído em seus sonhos desmoronava diante de seus olhos, como a igreja ameaçada pelas chamas. Lúcia, nós precisamos sair daqui. Miguel puxou seu braço, mas ela estava paralisada, ainda olhando para a figura da mulher. Mãe, é você? A pergunta saiu como um sussurro entre os gritos. Sim, minha filha, mas você precisa deixar isso. A mulher parecia crescer em importância, não só como mãe, mas como um símbolo de tudo que Lúcia desejou, mas o momento estava repleto de caos. Sentindo que o mundo estava desmoronando, ela hesitou. E então algo ainda mais devastador aconteceu. Um tiro disparou. O som ressoou com uma clareza ensurdecedora, bem atrás de onde Lúcia estava. A mulher olhou para o lado e logo uma sombra caiu sobre ela. Alguém tinha atirado e para Lúcia a cena parecia um filme em câmera lenta. Não. O grito de Maria ecoou e o olhar de Lúcia se voltou para o corpo de sua mãe, que começava a desabar. O chão, antes tão sólido, agora parecia um abismo. A confusão e a dor se misturavam, e o que era sonho tornou-se pesadelo. Lúcia caiu de joelhos, sem acreditar no que via. Mãe! O grito saiu de seus lábios com a força de um furacão. A mulher que a havia guiado em seus pensamentos, que sempre lhe disse para lutar, estava ferida. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico. Enquanto alguns socorriam a mulher caindo ao chão, outros começavam a buscar a origem do disparo. Instintivamente, ela olhou para Miguel. O que fazemos? O desespero transparecia no rosto dele. E então, numa fração de segundo, enquanto o caos se desenrolava ao redor, passou pela mente de Lúcia a possibilidade de que o milionário, aquele que sempre a desprezou, poderia estar por trás da violência. Ele havia ameaçado a segurança da sua família de diversas maneiras, e a revelação a atingiu como uma flecha. No meio da confusão, outra verdade começou a se revelar, o segredo que o milionário escondeu por tanto tempo. Lúcia se lembrava de algo que ouviu em conversas ao acaso, fragmentos sobre um passado obscuro. O calor nas bochechas se misturava com o choque. O que ninguém sabia, nem mesmo ela, era que a mulher caída não era apenas sua mãe, mas também era uma testemunha de um crime que poderia virar a cidade de cabeça para baixo. Os olhares se tornaram mais intensos. As perguntas sobre o que estava acontecendo cresciam em meio à gritaria. Seria possível que aqueles que se achavam superiores, aqueles que se viravam para os marginalizados, estivessem envolvidos em algo muito mais profundo e maligno. Enquanto a polícia chegava, uma nova figura emergiu da multidão.
Era uma mulher com uma expressão que Lúcia reconheceria entre mil, uma figura do passado, uma sombra de sua antiga vida. Você precisa saber a verdade, Lúcia. O que eu ia te contar, ela disse, e nas próximas frases, antes que Lúcia pudesse perguntar, tudo escureceu novamente. A multidão girava em torrentes de gritos, a arma em suas mãos parecia tão pesada, e o que antes era um sonho agora levava a um abismo ainda maior. O que realmente acontecia? O que Lúcia realmente sabia sobre sua própria história? O caos reinava enquanto o mistério se aprofundava, e a única certeza era que aquele dia mudaria para sempre não só a vida dela, mas toda a cidade. E Lúcia ficou paralisada, entre uma verdade devastadora e um futuro incerto, com o peso do passado se esmagando ao seu redor. No momento em que Lúcia hesitava, o tempo parecia estagnar. O olhar de sua mãe a envolvia, mas a confusão e a dor ainda a impediam de agir. Miguel gritou, a adrenalina pulsando entre ele e a multidão alarmada, mas era como se Lúcia estivesse presa em uma bolha. O peso da arma em suas mãos aumentava a cada segundo, e a urgência da situação pressionava como uma tempestade prestes a estourar. Então algo a fez despertar, um grito rasgou o ar. Lúcia, abaixa isso, mas era tarde demais, a cena ao seu redor mudou em um piscar de olhos, a explosão. O chão tremeu sob seus pés, e a entrada da igreja se iluminou em chamas. A fumaça subiu em espirais negras, a luz do sol agora perdendo-se entre os cacos de vidro que voavam como penas assassinas. Lúcia ficou paralisada, o mundo desmoronando enquanto a dor da perda ocupava seu peito. Mãe! O grito dela ecoou uma súplica, uma oração. A mãe e a figura que tanto desejou caía, mas o cenário ao redor começou a girar como um pesadelo. Então, do meio do caos, surgiu uma verdade devastadora. Aquela mulher não era apenas sua mãe, ela era a testemunha de um crime recente. As lembranças chegaram como um furacão. Lúcia recordou-se de conversas discretas, murmúrios sobre um segredo obscuro. O semblante da mulher e o vazio em seus olhos faziam sentido agora. Você precisa saber. As palavras daquela mulher ecoavam em sua mente uma advertência. E antes que pudesse processar tudo, um choque eletrizante percorreu seu corpo. Do chão, Miguel já estava cercado. Um homem desconhecido, com um sorriso sardônico, apareceu como um fantasma. Surpresa, Lúcia, trovejou, os olhos brilhando de malícia. Sinto muito pela sua mãe, ela sempre foi tão inconveniente. A voz dela ecoou como veneno, penetrando a ira dentro da menina. Quem é você? Lúcia perguntou, o medo se misturando à confusão, mas a resposta veio rápida e cruel. Uma amiga dos seus pais, Lúcia, ou melhor, da sua verdadeira família. Naqueles instantes, o chão sob seus pés pareceu se abrir. Você não a conhece. A mulher caída não é sua verdadeira mãe. Ela a escondeu de você. As palavras cortaram como facas, uma revelação chocante. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram só de dor. O mundo ao seu redor parecia girar. Então, um eco de lembranças fugazes passou por sua mente, um riso, uma conversa, a sensação de que algo estava errado. Mas como poderiam ser todos aqueles anos de amor, de proteção, uma mentira? O tumulto aumentava. As sirenes já podiam ser ouvidas, mas nada poderia abafar o grito interior de Lúcia. Como você se atreve? Ela berrou, seus pequenos punhos cerrados em raiva. Você tá mentindo. Ou entregue-se à verdade, menina. Seu passado não é o que você imagina, e a sua mãe não passava de uma criminosa. O homem sorriu com desprezo, enquanto o caos ao redor se intensificava. Lúcia olhou para a mãe caída, a figura que a sustentou em suas memórias. Qual era a verdade? A dor agora era insuportável, e ela sentia o calor da determinação crescer dentro de si. Não vou acreditar em você. E ali, entre as chamas e a confusão, uma nova linha de batalha foi desenhada. O que ela faria agora? Escolher entre a dor do que acreditou por tanto tempo ou a verdade cruel que acabara de descobrir. O vento assobiava e tudo parecia prestes a desmoronar. Dois mundos colidiam diante dela. E enquanto a realidade surgia, um novo destino esperava para ser escrito, e Lúcia sabia que as escolhas que faria a partir daquele momento poderiam mudar tudo. O que Richard realmente esconde? Ela se perguntou antes que tudo se tornasse um turbilhão. Ela ia descobrir. No momento em que Lúcia hesitava, o tempo parecia estagnar. O olhar de sua mãe a envolvia, mas a confusão e a dor ainda a impediam de agir. Miguel gritou, a adrenalina pulsando entre ele e a multidão alarmada, mas era como se Lúcia estivesse presa em uma bolha. O peso da arma em suas mãos aumentava a cada segundo, e a urgência da situação pressionava como uma tempestade prestes a estourar. Então algo a fez despertar, um grito rasgou o ar. Lúcia, abaixa isso, mas era tarde demais, a cena ao seu redor mudou em um piscar de olhos, a explosão. O chão tremeu sob seus pés, e a entrada da igreja se iluminou em chamas. A fumaça subiu em espirais negras, os cacos de vidro voavam como penas assassinas. Lúcia ficou paralisada, o mundo desmoronando enquanto a dor da perda ocupava seu peito. Mãe!
O grito dela ecoou uma súplica, uma oração. A mãe e a figura que tanto desejou caía, mas o cenário ao redor começou a girar como um pesadelo. Então, do meio do caos, surgiu uma verdade devastadora. Aquela mulher não era apenas sua mãe, ela era a testemunha de um crime recente. As lembranças chegaram como um furacão. Lúcia recordou-se de conversas discretas, murmúrios sobre um segredo obscuro. O semblante da mulher e o vazio em seus olhos faziam sentido agora. Você precisa saber. As palavras daquela mulher ecoavam em sua mente uma advertência. E antes que pudesse processar tudo, um choque eletrizante percorreu seu corpo. Do chão, Miguel já estava cercado. Um homem desconhecido, com um sorriso sardônico, apareceu como um fantasma. Surpresa, Lúcia trovejou, os olhos brilhando de malícia. Sinto muito pela sua mãe, ela sempre foi tão inconveniente. A voz dela ecoou como veneno, penetrando a ira dentro da menina. Quem é você? Lúcia perguntou, o medo se misturando à confusão, mas a resposta veio rápida e cruel. Uma amiga dos seus pais, Lúcia, ou melhor, da sua verdadeira família. Naqueles instantes, o chão sob seus pés pareceu se abrir. Você não a conhece. A mulher caída não é sua verdadeira mãe. Ela a escondeu de você. As palavras cortaram como facas, uma revelação chocante. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram só de dor. O mundo ao seu redor parecia girar. Então, um eco de lembranças fugazes passou por sua mente, um riso, uma conversa, a sensação de que algo estava errado. Mas como poderiam ser todos aqueles anos de amor, de proteção, uma mentira? O tumulto aumentava. As sirenes já podiam ser ouvidas, mas nada poderia abafar o grito interior de Lúcia. Como você se atreve? Ela berrou, seus pequenos punhos cerrados em raiva. Você tá mentindo. Ou entregue-se à verdade, menina. Seu passado não é o que você imagina, e a sua mãe não passava de uma criminosa. O homem sorriu com desprezo, enquanto o caos ao redor se intensificava. Lúcia olhou para a mãe caída, a figura que a sustentou em suas memórias. Qual era a verdade? A dor agora era insuportável, e ela sentia o calor da determinação crescer dentro de si. Não vou acreditar em você. E ali, entre as chamas e a confusão, uma nova linha de batalha foi desenhada. O que ela faria agora? Escolher entre a dor do que acreditou por tanto tempo ou a verdade cruel que acabara de descobrir. O vento assobiava e tudo parecia prestes a desmoronar. De repente, um grito cortou o ar, uma voz daquela mulher caindo. Lúcia, eu não sou uma criminosa. Estou aqui para te proteger. O semblante de sua mãe iluminou-se por um instante, como uma fogueira contra a escuridão. Você não sabe quem realmente quer te machucar? As palavras da mulher reverberaram enquanto a tensão crescia. Lúcia ficou paralisada. Uma revelação que mudaria tudo estava prestes a se revelar. Diante de tamanha verdade, um novo mistério florescia nas sombras da sua vida. Ela precisaria descobrir qual era a verdadeira história por trás de seu passado e quem era realmente aquele homem que agora a ameaçava. A confusão tornava tudo ainda mais aterrador, como ela conseguiria desvendar essas camadas de segredos. A cena começou a girar, e Lúcia estava prestes a mergulhar em um mundo de verdades amargas que haviam permanecido ocultas durante toda a sua vida. O momento estava denso. Lúcia hesitava, o olhar de sua mãe a prendia como um fio invisível. Miguel, ansioso, gritou de novo: Lúcia, não fica aí parada. O barulho da confusão a cercava, mas ela estava perdida entre a realidade e o que o homem estava dizendo. O peso da arma em suas mãos parecia ser um símbolo de tudo o que a jovem havia enfrentado. Você precisa saber, Lúcia. A voz de sua mãe e a mulher que a sustentou em seus sonhos ressoava como um eco, mas outro grito cortou o ar, um aviso. Cuidado. Diante dela, Miguel viu algo que Lúcia ainda não percebia. O homem desconhecido levantou uma arma, seu sorriso era um misto de desdém e prazer. Adeus, Lúcia! A cena se desenrolou em câmera lenta. A disparada da arma, o estrondo do tiro. Lúcia viu sua mãe olhar para ela, a expressão se transformando em um misto de proteção e horror, e então, tudo escureceu. Um corpo segurou outro, e o mundo rodeou em um turbilhão de gritos. O que foi isso? A mãe dela se jogou na frente, alguém na multidão gritou, e isso soou como um trovão. Lúcia, em choque, se sentia paralisada. A mulher que ela amava, a que a havia confortado em seus piores momentos, estava ferida. O tempo parecia parar. Miguel correu em direção à sua mãe, mas era tarde demais. Lúcia viu suas mãos se cobrirem de sangue, uma poça vermelha se espalhando sob elas. Não, não pode ser. A realidade a atingiu como uma onda, um desespero que a deixava sem ar. O que aconteceu? Seu coração batia acelerado, como uma tambor que ecoava na tempestade. Você vai me pagar por isso, os dois. O homem ainda sorria, mas havia um brilho de raiva que fazia o terror subir. Mas no meio da confusão, Lúcia ouviu outras vozes. O que você fez, desgraçado? Era a voz de uma mulher, um rosto familiar entre a multidão. Alguém que ela nunca esperava encontrar ali. Era Clara, a antiga amiga de sua mãe, com um olhar de pura indignação. Isso não é o fim, sua idiota.
Ele gritou para Lúcia, mas Clara avançou, o semblante determinado. Ela era seu verdadeiro amor. Você não tem ideia do que causou? O homem hesitou. O clima carregava uma tensão elétrica. As palavras de Clara cortaram o ar, reverberando como trovão. Antes que Lúcia pudesse processar a verdade, o inesperado aconteceu. Clara apressou-se para Lúcia, segurando-a pelos ombros com uma força inesperada. Ela não é quem você pensa, Lúcia. Sobre a sua mãe, eu não poderia ter dito antes. Mas agora não temos tempo. Mas Lúcia não compreendia. O que você quer dizer? A confusão dominava sua mente. O homem aproveitou a distração e se virou para Clara, e a brutalidade estava à porta. Quem você se acha? Essa garota não sabe de nada. O caos se desdobrava ao seu redor. A multidão se espalhava com gritos, mas a verdade de Clara aprendia. Lúcia, você precisa saber. Sua mãe não é a mulher que você pensa. Ela esconde segredos profundos, e é esse tipo de verdade que trouxe esse homem até nós. Agora Lúcia estava em um abismo. O que sua mãe tinha escondido? O sangue da mulher no chão se misturava ao seu medo, e o tempo parecia escorregar por entre os dedos. Como ela poderia descobrir mais, se tudo que acreditava em sua vida estava começando a se desfazer? Pare de mentir, Lúcia quase gritou, seu coração pesado. Mas Clara não recuou. Não dá mais para esconder, e vocês dois estão em perigo. O olhar tenso de Miguel refletia apenas o horror que ele também sentia. O que você está dizendo? E tudo parecia uma montanha-russa de emoções, entre o que Lúcia havia acreditado e o que estava prestes a descobrir. O peso da verdade quase a derrubou. Os instintos a alertavam para algo maior em jogo, mas o que exatamente era? A colisão do passado e do presente tornava tudo cada vez mais confuso. Uma luz piscou. Foi isso que salvou a noite. Algo estava prestes a estourar, uma revelação imensa, e Lúcia sentiu que seu destino havia mudado para sempre. Mas a última coisa que viu enquanto tudo ao seu redor desmoronava foi o olhar de Clara, e essa verdade, esse terror, a fez questionar tudo mais. Uma sombra se ergueu sobre eles, e o pânico crescia novamente. O que Lúcia poderia fazer agora, com tantas verdades ferozes à espreita? O que ela realmente sabia sobre sua vida e quem a protegia? A história agora tomaria um rumo que ela nunca poderia imaginar. O momento estava denso. Lúcia hesitava, o olhar de sua mãe a prendia como um fio invisível. Miguel, ansioso, gritou de novo. Lúcia, não fica aí parada. O barulho da confusão a cercava, mas ela estava perdida entre a realidade e o que o homem estava dizendo. O peso da arma em suas mãos parecia ser um símbolo de tudo o que a jovem havia enfrentado. Você precisa saber, Lúcia. A voz de sua mãe, a mulher que a sustentou em seus sonhos, ressoava como um eco. Mas outro grito cortou o ar, um aviso. Cuidado! Diante dela, um homem desconhecido levantou uma arma, seu sorriso era um misto de desdém e prazer. Adeus, Lúcia. A cena se desenrolou em câmera lenta. O disparo ecoou. Lúcia viu sua mãe olhar para ela, a expressão se transformando em um misto de proteção e horror. E então? Tudo escureceu, um corpo segurou outro, e o mundo rodou em um turbilhão de gritos. O que foi isso? A mãe dela se jogou na frente. Alguém na multidão gritou, e isso soou como um trovão. Lúcia, em choque, sentia-se paralisada. A mulher que ela amava, a que a havia confortado em seus piores momentos, estava ferida. O tempo parecia parar. Miguel começou a correr em direção à sua mãe, mas era tarde demais. Lúcia viu suas mãos se cobrirem de sangue, uma poça vermelha se espalhando sob elas. Não, não pode ser. E a realidade a atingiu como uma onda, um desespero que a deixava sem ar. O que aconteceu? Seu coração batia acelerado como um tambor que ecoava na tempestade. Você vai me pagar por isso, os dois. O homem ainda sorria, mas havia um brilho de raiva que fazia o terror subir. E no meio da confusão, um novo rosto apareceu. Era Clara, a antiga amiga de sua mãe, com um olhar de pura indignação. Isso não é o fim, sua idiota. Ele gritou para Lúcia, mas Clara avançou com determinação. Ela era seu verdadeiro amor. Você não tem ideia do que causou? Antes que tudo se desenrolasse, Clara agarrou Lúcia pelos ombros. Você precisa saber a verdade. Sua mãe não é quem você pensa que ela é. Como assim? O desespero de Lúcia a deixou sem palavras. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão de luz arrebentou o céu. Um clarão jorrou do fundo da igreja, como se o próprio lugar de culto estivesse se destruindo. O som de vidro se estilhando ecoou, e pessoas começaram a gritar enquanto um fogo basicamente se incendiava, engolindo tudo ao seu redor. O que estava acontecendo? O pânico se espalhava rapidamente. Lúcia desejava sair, mas estava presa ao medo e à confusão. Quando os olhos dela se voltaram para o lado, ela notou que o homem que atacou sua mãe tinha uma expressão de terror. Não, isso não estava nos planos, ele berrou, recuando para longe do fogo. Nesse exato momento, Clara empurrou Lúcia, chamando-a com urgência. A gente precisa sair agora. Elas correram para longe, mas os gritos da multidão tornavam tudo caótico.
Lúcia olhou para trás e o que viu a paralisou. O homem estava cercado pelas chamas. Ele se virou para Clara, os olhos cheios de raiva e medo. Você, é tudo sua culpa. E naquele instante tudo mudou. Clara puxou algo de dentro de sua bolsa, uma arma. Você não entende, Lúcia. A verdade é que somos da mesma família. Esse cara tinha que morrer, ele sempre quis acabar com a sua mãe. O ar drenou dos pulmões de Lúcia. O que? Você está dizendo que, nós. Ele te enganou e sua mãe também. O olhar de Clara era frenético. Ela não era só uma defensora, ela estava escondendo segredos que agora podem custar sua vida. As chamas se intensificavam atrás delas e Lúcia parou completamente em choque. O que tudo isso significava e qual era a verdade? Seria verdade que sua vida, toda a sua vida, havia sido uma mentira? Enquanto olhava nos olhos de Clara, sentiu que toda sua história estava desmoronando. O passado e o presente se chocavam. Tinha a sensação de que a terra estava se abrindo sob seus pés. O que mais ela não sabia? E como a história dela se entrelaçava em um jogo de mentiras e traições. O caos ao redor crescia e uma nova realidade se impunha. O que Lúcia faria agora? As perguntas fervilhavam em sua mente e o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O momento estava denso. Lúcia hesitava, o olhar de sua mãe a prendia como um fio invisível. Miguel, ansioso, gritou de novo: Lúcia, não fica aí parada. O barulho da confusão a cercava, mas ela estava perdida entre a realidade e o que o homem estava dizendo. O peso da arma em suas mãos parecia ser um símbolo de tudo o que a jovem havia enfrentado. Você precisa saber, Lúcia. A voz de sua mãe, a mulher que a sustentou em seus sonhos, ressoava como um eco. Mas outro grito cortou o ar, um aviso. Cuidado! Diante dela, um homem desconhecido levantou uma arma, seu sorriso era um misto de desdém e prazer. Adeus, Lúcia. A cena se desenrolou em câmera lenta. O disparo ecoou. Lúcia viu sua mãe olhar para ela, a expressão se transformando em um misto de proteção e horror, e então, tudo escureceu. Um corpo segurou outro, e o mundo girou em um turbilhão de gritos. O que foi isso? A mãe dela se jogou na frente. Alguém na multidão gritou e isso soou como um trovão. Lúcia, em choque, se sentia paralisada. A mulher que ela amava, a que a havia confortado em seus piores momentos, estava ferida. O tempo parecia parar. Miguel começou a correr em direção à sua mãe, mas era tarde demais. Lúcia viu suas mãos se cobrirem de sangue, uma poça vermelha se espalhando sob elas. Não, não pode ser. A realidade a atingiu como uma onda de desespero que a deixava sem ar. O que aconteceu? Seu coração batia acelerado, como um tambor na tempestade. Você vai me pagar por isso, os dois. O homem ainda sorria, mas o desdém em seu olhar fazia o terror subir. E no meio da confusão, um novo rosto apareceu. Era Clara, a antiga amiga de sua mãe, com um olhar de pura indignação. Isso não é o fim, sua idiota. Ele gritou para Lúcia, mas Clara avançou com determinação. Ela era seu verdadeiro amor, e você não tem ideia do que causou. Antes que tudo se desenrolasse, Clara agarrou Lúcia pelos ombros. Você precisa saber a verdade. Sua mãe não é quem você pensa que ela é. Como assim? O desespero de Lúcia a deixou sem palavras. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão de luz saiu do fundo da igreja, como se o próprio lugar de culto estivesse se destruindo. O som de vidro se estilhando ecoou, e pessoas começaram a gritar enquanto o fogo engolia tudo ao redor. O que estava acontecendo? O pânico se espalhou rapidamente. Lúcia queria sair, mas estava presa ao medo e à confusão. Quando os olhos dela se voltaram para o lado, ela notou que o homem que atacou sua mãe tinha uma expressão de terror. Não. Isso não estava nos planos. Ele berrou recuando para longe do fogo. Nesse exato momento, Clara puxou algo de dentro de sua bolsa. Uma arma. Lúcia ficou paralisada. O que você está fazendo? Você não entende, Lúcia. A verdade é que somos da mesma família. Esse cara tinha que morrer, ele sempre quis acabar com a sua mãe. O ar drenou dos pulmões de Lúcia. O que? Você está dizendo que, nós? Ele te enganou e sua mãe também. O olhar de Clara era frenético. Ela não era só uma defensora, estava escondendo segredos que agora podem custar sua vida. As chamas se intensificavam atrás delas e Lúcia parou completamente em choque. O que tudo isso significava? E qual era a verdade? Sua vida, toda a sua vida havia sido uma mentira. Enquanto olhava nos olhos de Clara, sentiu que sua história estava desmoronando. O passado e o presente se chocavam. Então a verdade mais devastadora de todas ocorreu a Lúcia como um raio. Clara, você é uma irmã. A revelação a acertou em cheio. Clara fez uma expressão de medo. Sim, e sua mãe sabia, mas planejou proteger você a todo custo. Eu vim para ajudá-la a entender, mas agora não temos tempo. Você precisa ir. Eu não posso ir, escuta, minha mãe. A frase ficou presa na garganta. O calor das chamas começou a queimar a pele. Clara puxou Lúcia com mais força, mas uma parte dela hesitou. Podia deixar sua mãe, como poderia abandonar tudo? Ela é uma criminosa, Lúcia.
O que quer que você ache que sabe não é assim, agora vamos. Então algo se moveu nas sombras, um novo som arrastando-se do muro. Era um grupo de figuras encapuzadas que avançava em direção a elas. Clara e Lúcia se entreolharam em um misto de terror e incredulidade. Seriam esses os aliados ou os inimigos? Aí estão eles. Eles vieram buscar a verdade, Clara rosnou, e quando Lúcia acreditava que tudo havia descido ao fundo, uma voz conhecida ecoou das sombras. Lúcia, você precisa saber a verdade sobre sua origem. Sobre nós, era um homem que não viam há anos, alguém que era associado com a família, mas que estava sumido. O pânico e a sensação de traição ameaçavam engoli-las. Lúcia sentiu que o chão sumia sob seus pés. A história dela não era apenas complexa, era repleta de segredos, mentiras e perigos que agora estavam prestes a desabar ao seu redor. E não sabia se era capaz de lidar com tudo isso. O que era essa nova verdade? Quem era esse homem? Uma nova dimensão da sua vida estava prestes a ser revelada, e ela tinha certeza que nunca mais conseguiria olhar para sua história da mesma forma. A pergunta pairou no ar, transparente e ameaçadora. Quem realmente estava em quem? O momento estava denso. Lúcia hesitava, o olhar de sua mãe a prendia como um fio invisível. Miguel, ansioso, gritou de novo. Lúcia, não fica aí parada. O barulho da confusão a cercava, mas ela estava perdida entre a realidade e o que o homem estava dizendo. O peso da arma em suas mãos parecia ser um símbolo de tudo o que a jovem havia enfrentado. Você precisa saber, Lúcia. A voz de sua mãe, a mulher que a sustentou em seus sonhos, ressoava como um eco. Mas outro grito cortou o ar, um aviso. Cuidado! Diante dela, um homem desconhecido levantou uma arma, seu sorriso era um misto de desdém e prazer. Adeus, Lúcia. A cena se desenrolou em câmera lenta. O disparo ecoou. Lúcia viu sua mãe olhar para ela, a expressão se transformando em um misto de proteção e horror, e então, tudo escureceu. Um corpo segurou outro, e o mundo girou em um turbilhão de gritos. O que foi isso? A mãe dela se jogou na frente, alguém na multidão gritou, e isso soou como um trovão. Lúcia, em choque, se sentia paralisada. A mulher que ela amava, a que a havia confortado em seus piores momentos, estava ferida. O tempo parecia parar. Miguel começou a correr em direção à sua mãe, mas era tarde demais. Lúcia viu suas mãos se cobrirem de sangue, uma poça vermelha se espalhando sob elas. Não, não pode ser. A realidade a atingiu como uma onda de desespero que a deixava sem ar. O que aconteceu? Seu coração batia acelerado como um tambor na tempestade. Você vai me pagar por isso. Os dois, o homem ainda sorria, mas o desdém em seu olhar fazia o terror subir. E no meio da confusão, um novo rosto apareceu. Era Clara, a antiga amiga de sua mãe, com um olhar de pura indignação. Isso não é o fim, sua idiota. Ele gritou para Lúcia, mas Clara avançou com determinação. Ela era seu verdadeiro amor e você não tem ideia do que causou. Antes que tudo se desenrolasse, Clara agarrou Lúcia pelos ombros. Você precisa saber a verdade. Sua mãe não é quem você pensa que ela é, como assim? O desespero de Lúcia a deixou sem palavras. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão de luz saiu do fundo da igreja, como se o próprio lugar de culto estivesse se destruindo. O som de vidro se estilhando ecoou, e pessoas começaram a gritar enquanto o fogo engolia tudo ao redor. O que estava acontecendo? O pânico se espalhou rapidamente. Lúcia queria sair, mas estava presa ao medo e à confusão. Quando os olhos dela se voltaram para o lado, ela notou que o homem que atacou sua mãe tinha uma expressão de terror. Não. Isso não estava nos planos. Ele berrou, recuando para longe do fogo. Nesse exato momento, Clara puxou algo de dentro de sua bolsa. Uma arma. Lúcia ficou paralisada. O que você está fazendo? Você não entende, Lúcia. A verdade é que somos da mesma família. Esse cara tinha que morrer, ele sempre quis acabar com a sua mãe. O ar drenou dos pulmões de Lúcia. O que? Você está dizendo que nós? Ele te enganou e sua mãe também. O olhar de Clara era frenético. Ela não era só uma defensora, estava escondendo segredos que agora podem custar sua vida. As chamas se intensificavam atrás delas e Lúcia parou completamente em choque. O que tudo isso significava? E qual era a verdade? Sua vida, toda a sua vida havia sido uma mentira. Enquanto olhava nos olhos de Clara, sentiu que sua história estava desmoronando. O passado e o presente se chocavam. Então, a verdade mais devastadora de todas ocorreu a Lúcia como um raio. Clara, você é uma irmã. A revelação a acertou em cheio. Clara fez uma expressão de medo. Sim, e sua mãe sabia, mas planejou proteger você a todo custo. Eu vim para ajudá-la a entender, mas agora não temos tempo. Você precisa ir? Eu não posso ir, escuta minha mãe. A frase ficou presa na garganta. O calor das chamas começou a queimar a pele. Clara puxou Lúcia com mais força, mas uma parte dela hesitou. Podia deixar sua mãe, como poderia abandonar tudo? Ela é uma criminosa, Lúcia. O que quer que você ache que sabe não é assim, agora vamos. Então algo se moveu nas sombras, um novo som arrastando-se do muro.
Era um grupo de figuras encapuzadas que avançava em direção a elas. Clara e Lúcia se entreolharam em um misto de terror e incredulidade. Seriam esses os aliados ou os inimigos? Aí estão eles. Eles vieram buscar a verdade, Clara rosnou, e quando Lúcia acreditava que tudo havia descido ao fundo, uma voz conhecida ecoou das sombras. Lúcia, você precisa saber a verdade sobre sua origem. Sobre nós, era um homem que não viam há anos, alguém que era associado com a família, mas que estava sumido. O pânico e a sensação de traição ameaçavam engoli-las. Lúcia sentiu que o chão sumia sob seus pés. A história dela não era apenas complexa, era repleta de segredos, mentiras e perigos que agora estavam prestes a desabar ao seu redor. E não sabia se era capaz de lidar com tudo isso. Você está prestes a fazer uma escolha, o homem continuou, sua voz ecoando. A verdade está diante de você, mas a dor que ela traz pode ser devastadora. Você precisa decidir, seguir a linha da sua mãe ou descobrir quem você realmente é. Nesse instante, uma nova explosão ressoou, mais forte que a anterior. O teto da igreja começou a desabar e uma sombra profunda cobriu Lúcia. O caos tomava conta e, enquanto tudo desmoronava, uma risada cruel cortou o ar. Lúcia teve um pressentimento, que segredos devastadores estavam prestes a ser revelados. E quem realmente estava por trás de tudo? A dúvida a consumia. Enquanto as chamas aumentavam e a realidade se tornava uma fera indomável, Lúcia percebeu que estava no centro de um jogo mortal. Uma escolha aguarda, e o que quer que surgisse poderia mudar para sempre o curso de sua vida. Tudo o que foi construído poderia se desfazer em um segundo, e a única certeza parecia ser a incerteza que a envolvia. Que novos horrores ainda estariam por vir? Lúcia estava ali, sentindo o peso do mundo em seus ombros e o calor das chamas ao fundo. O caos se desenrolava como um filme que ela não conseguia entender. Olhou para Clara, seu olhar cheio de desespero. O que vamos fazer? A voz dela tremia, mas em seu coração ardia uma centelha de determinação. Precisamos sair daqui. Clara puxou Lúcia pela mão, mas a jovem hesitou. Minha mãe. Ela se jogou na frente para te proteger. O tempo parecia parar. Cada batida do coração soava como um tambor, ressoando a urgência da situação. Vamos, agora. Com o olhar fixo na figura da mãe, caindo lentamente, Lúcia sentiu algo se romper dentro dela. Eu não posso deixá-la. As lágrimas brotavam, mas uma parte dela sabia que a única saída era buscar a verdade. Clara puxou Lúcia, e elas correram em meio ao caos. O cheiro de fumaça invadia seus narizes enquanto pessoas gritavam, escandalizadas. Lúcia ainda olhava para trás, a figura de sua mãe a chamando. Você precisa ser forte, minha filha. A voz dela ecoava em sua mente, e ali, naquele momento, Lúcia decidiu que não poderia mais ser apenas uma espectadora. As portas da igreja estavam abertas, a luz intensa do sol entrava e iluminava a escuridão que se formava. Elas passaram apressadas, ouvindo o estrondo dos destroços atrás de si. A adrenalina pulsava e com cada passo Lúcia sentia que a verdade estava ao seu alcance. Uma sirene cortou o ar, era a polícia. O caos aumentou, mas Lúcia não parava. As vozes da multidão tornavam-se um som indistinto. Enquanto avançavam, Clara começou a explicar: aquele homem é mais perigoso do que você imagina. Ele esteve atrás de você a vida toda. Por quê? A pergunta saiu em um sussurro quase perdido. O que ele quer de mim? Ele quer a verdade, e somos nós que devemos revelá-la. O olhar de Clara era intenso, repleto de convicção. Elas continuaram correndo, sabendo que não podiam parar. Finalmente, chegaram a um canto escondido, longe da multidão. Enquanto paravam, Lúcia respirou fundo. Preciso entender tudo isso, Clara. O que realmente aconteceu? Vamos encontrar a resposta, Clara disse, segurando a mão de Lúcia com força. Mas não vai ser fácil. A verdade pode ser dolorosa. Você está pronta? Com um aceno de cabeça, Lúcia percebeu que as chamas atrás dela simbolizavam também algo novo, uma purificação. Estou. Eu vou descobrir a verdade, não importa o quão dorido seja. As duas se afastaram do lugar e, no desespero do que haviam vivido, surgia uma nova esperança. No caminho, outras pessoas se aproximaram, oferecendo ajuda. Lúcia sentiu que aquele caos poderia ser transformado em algo maior, uma oportunidade de mudança. Naquele instante, um grito distante chamou sua atenção. Lúcia, vem aqui. Era Miguel, com o rosto pálido, mas os olhos determinados. Ele estava do outro lado, sinalizando com a mão. Aconteceu algo incrível. E como se tudo se juntasse, Lúcia teve um pressentimento, uma faísca de transformação. A vida dela estava prestes a mudar não só por conta das escolhas que faria, mas também pela verdade que estavam prestes a descobrir, um tecido de segredos, histórias e dor. E assim, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, Lúcia se dirigiu para Miguel e Clara. Ela sentia que, independentemente dos desafios, a força que encontrara dentro de si era mais poderosa do que qualquer sombra que tentasse a dominar. Vamos juntos! Ela exclamou, a determinação reinando em seu olhar.
O futuro estava ali, brilhante e incerto. E enquanto avançavam, as chamas atrás delas se tornavam meras lembranças de um passado que estava prestes a ser deixado para trás. Ei, pessoal, antes de encerrarmos, quero pedir uma coisa muito importante. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Não esqueçam de inundarem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final, porque quero saber tudo. E por favor, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio, não esperem nem mais um segundo. Vamos juntos continuar essa jornada.